Fala aí, torcedor tricolor, Sanatório Tricolor TV na área, notícias do São Paulo. E é isso aí, vamos falar aquilo que comentamos que poderia acontecer, né? Depois daquela entrevista catastrófica, né? Os conselheiros, muitas pessoas próximas do Leco pediram a cabeça do Fernando Diniz e o presidente Leco estava realmente decidido a mandar o treinador embora. Porém, aí entrou o herói que não usa a capa do técnico Fernando Diniz, né? A dupla, né? O Batman e Robin do Fernando Diniz, né? Raí e Daniel Alves mais uma vez seguraram o fracassado treinador Fernando Diniz no cargo, torcedor tricolor. Veja só, né? A primeira vez que isso aconteceu, refrescando a memória, essa ferida aberta aí que existe, que foi a eliminação vexatória para o catado do Mirassol, né? E naquela oportunidade, Daniel Alves veio realmente até a público e disse, né, que se não fosse para ter seriedade no trabalho, que ele não iria participar, deixou bem claro sua posição com relação a manutenção do Fernando Diniz. Daniel Alves, que foi o jogador que escolheu o treinador. Sim, ele sim é o cara responsável por Fernando Diniz ter chego no São Paulo. Fernando Diniz, que no Atlético Paranaense e no Fluminense deixou os times próximo à zona de rebaixamento e nunca fez um trabalho de Série A condizente a trazê-lo para um time do tamanho do São Paulo. Fernando Diniz tem no seu histórico a conquista de uma Série A3 do Campeonato Paulista. Isso mesmo, terceira divisão do Campeonato Paulista. Fora isso, Fernando Diniz até hoje em sua carreira é só fracasso, principalmente em clube de Série A. E aí no São Paulo ele já deixou uma amostra do seu trabalho, que foi aquele vexame horroroso contra o Mirassol, aonde o Batman e o Robin aqui, né, Raí e Daniel Alves seguraram ele no cargo. E agora, depois de outro vexame frente à LDU, onde o São Paulo está numa situação delicadíssima na competição, novamente a dupla aqui segurou Fernando Diniz no cargo, né? Bom, e aí com relação a isso, o Daniel Alves, que foi muito criticado, né? Porque ele veio e soltou o batuque, né? Momentos antes de uma partida extremamente decisiva para o São Paulo. Daniel Alves, que foi contratado para ser uma liderança desse grupo, né? E aí foi muitas críticas, falaram que ele deveria estar presente no grupo, né? E diversos jornalistas, torcedores, todo mundo, na maior parte, a gente não pode sempre generalizar, porque sempre tem aqueles emocionados que gostam mais de jogador do que do próprio clube, né? Mas nós aqui defendemos São Paulo Futebol Clube em primeiro lugar, nosso partido é São Paulo, nosso amor é pelo São Paulo e nenhum atleta é maior que o clube, certo? E aí o Daniel Alves, depois de tanta pressão, resolveu embarcar junto com o clube para Porto Alegre, onde o São Paulo vai enfrentar pelo Campeonato Brasileiro o Internacional antes do jogo contra o River Plate. Jogo que, se o São Paulo não ganhar, ele vai disputar a partida contra o fraco Binacional na última rodada, já eliminado. Meu Deus do céu, torcedor, o São Paulo chegar numa última rodada de fase de grupo de Libertadores eliminado. Jesus, que tempos difíceis que estamos vivendo, né? E aí o Daniel Alves foi, né? Ele teve um papo com o Raí ligou para ele, né? Em meio àquela situação que deu dele estar com os atletas, tá fazendo o batuque dele, cheio de gente na casa dele, né? E conversou com ele, né? E eles aí falaram junto pro Leco, né, que o Daniel estaria participando, estaria junto com a delegação, junto com a equipe, para estar fazendo esse trabalho aí, essa liderança dele, né, e pedindo pelo menos a manutenção do técnico Fernando Diniz até o jogo contra o River Plate. Argumento utilizado pelo Raí é porque faltam 3 meses para as eleições e que seria muito difícil arrumar um técnico que queira assumir o cargo aí e encarar essa situação, né? Um técnico aí de ponta que deveria ser deixado isso daí para a próxima direção, né? No caso, tanto o Raí quanto o Leco, quanto o Pássaro, eles não estão nem aí porque a gestão deles já acabou. Inclusive o Raí não vai ficar no cargo, né? Isso daí tanto o Júlio Casares quanto o Roberto Natel já deixou bem claro. Inclusive o Roberto Natel falou que caso ele seja eleito, quem vai ser o diretor de futebol vai ser o Marco Aurélio Cunha. Então o Raí está com os dias contados para sair do São Paulo. E como eles não têm como conquistar mais nada, o descaso e o desleixo ficou gigantesco. Eles não estão nem aí para o São Paulo e muito menos para você,
torcedor, só querem receber a grana deles nesses últimos 3 meses de contrato, porque infelizmente é o dinheiro que interessa e a gente fica muito decepcionado tratando-se do Raí, vendo o jogador que ele foi no São Paulo estar se sujeitando até isso. Inclusive fizemos aqui um tweet falando, né, que o Raí tá mais escondido que a amante no armário quando o marido chega, porque veja só, qual é a função de um diretor de futebol? É ele pegar e dar a cara ao tapa no momento difícil, vir falar, ser um escudo do grupo, do torcedor, do treinador, dar uma satisfação para a torcida, e o Raí sequer apareceu. Só correu por detrás dos bastidores para fazer o que realmente interessa a ele, que é a manutenção do Fernando Diniz e se sustentar no cargo e garantir mais 3 meses aí de pagamento, ganhar a graninha dele, né? E é uma coisa muito lamentável. O São Paulo, para se classificar na Libertadores, vai ter uma missão praticamente quase que impossível, né? Primeiramente, o mais difícil é o São Paulo fazer a parte dele, né? O São Paulo teria que ganhar os próximos 2 jogos, né? Ganhar do River fora de casa e ganhar do Binacional no Morumbi, né? E o São Paulo fazer a parte dele, né? Já se tornou até piada nos últimos anos, né? Quando a gente diz, né? O São Paulo só depende dele. E aí fala, perdemos, né? Porque infelizmente o São Paulo é um time frouxo, né? Mas contando que o São Paulo vence os 2 jogos, uma das primeiras hipótese seria a LDU não fazer nenhum ponto, que é muito difícil. A LDU já joga agora contra o fraquíssimo Binacional, vai jogar em casa e vai fazer o dever de casa e vai conquistar os 3 pontos. É praticamente impossível a LDU. A LDU perder para o River o outro jogo é um resultado até que normal, mas do Binacional só o São Paulo que teve a capacidade de perder para um time semi-amador desse, né? Aí fazer 6 pontos ou a LDU fazer 1 e tirar 3 gols de saldo. A outra opção seria vencer o River e ter um resultado melhor que os argentinos na última rodada. Que seria esse resultado melhor? Se o River vencer, por exemplo, a LDU, ou empatar e o São Paulo vencer o Binacional, vencer no River, o São Paulo se classifica. Porém, se o River ganhar da LDU, o São Paulo tem que tirar 11 gols de saldo, porque o River pegou o time do Binacional, um time fraco, e fez o que um time grande faz. Vai lá e sapecou, sentou o cacete no Binacional, deixou o Binacional sem rumo, vencendo por 8-0 e depois por 6-0. E o São Paulo não fez isso. O São Paulo teve a capacidade de perder para aquela porcaria de time, que alguns fizeram como desculpa, que era a altitude do Juliaco. O São Paulo tinha que ganhar do Binacional jogando até na altitude de Marte, tá? Bom, na questão de Libertadores, é isso, torcedor. Daniel Alves está integrado ao grupo, Fernando Diniz continua no cargo, Raí continua sumido e é isso, torcedor. Já que ficou, nos resta o quê? Cobrar, apontar os erros e ficar em cima. Porque se esses caras aqui já desistiram do São Paulo, eu e você, nós torcedores, não devemos desistir do São Paulo jamais. A tristeza é grande, o coração sangra, o desânimo é muito maior, mas nós somos torcedores e somos apaixonados de verdade pelo São Paulo. Então, vamos cobrar e vamos pontuar todos os erros e ficar em cima, porque o fora Diniz já deveria ter acontecido desde o Mirassol e ter um técnico competente para jogar esse restante de ano, porque o São Paulo ainda tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, pode se classificar de repente para uma Sul-Americana caso não avance na Libertadores. Não era para um ano ser jogado no lixo como foi depois de uma eliminação catastrófica, vergonhosa, maior da história, frente ao Mirassol. O São Paulo enfrenta o Internacional, certo? É o próximo desafio do São Paulo antes do grande jogo contra o River na Libertadores. A gente fala muito da Libertadores, mas convenhamos, São Paulo está praticamente eliminado, é porque é uma paixão tão grande por esse torneio, o torneio que o São Paulo criou um desejo nacional, onde São Paulo construiu sua linda história quando a gente tinha treinador, né, com o mestre Tele Santana. Oh, que espetáculo que foi meu São Paulo, como ele já foi bem treinado, já tivemos Muricy, nossa, tantos grandes nomes, minha nossa, a lista é grande, né? O pessoal faz uma lista grande de porcaria que já treinou em São Paulo, inclusive esse último aí que está treinando, mas como é linda a nossa história, né? Mas voltando aqui ao assunto Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai enfrentar o Internacional no sábado às 19 horas, jogo do Premier. Caso você não seja inscrito no canal, inscreva-se, deixe o sininho ativado, porque quem é inscrito e está com o sininho ativado sabe que vai receber o link da partida. Não teve um jogo que o Sanatório Tricolor deixou você na mão
jogo contra o Atlético Paranaense, que não ia ter transmissão em lugar nenhum, o Sanatório Tricolor foi o primeiro a colocar. Jogo agora, o Sanatório Tricolor colocou. Então, fique aí inscrito no canal, deixa o sininho ativado, porque você vai receber o link da partida pra gente passar aqueles infartos maravilhosos que é assistir jogo do São Paulo. É um sofrimento sem fim. Mas, como torcedor, sempre acreditamos que a vitória pode vir. Quando a razão fala que não, o coração fala que sim. É muito louco ser torcedor, né? E o São Paulo, na classificação do Campeonato Brasileiro, está na terceira colocação, coisa que muitos aí falaram, mas o São Paulo está bem no Campeonato Brasileiro, está ali, olha só, 3 pontos do líder, veja só, que coisa maravilhosa o São Paulo no Brasileiro. Aí eu falo, calma, 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 campeonato só no começo, campeonato nivelado por baixo, os times aí com pontos muito embolado, muito abaixo. Já tivemos campanhas do Campeonato Brasileiro que líder nessa altura já tinha 26, 27 pontos, e aqui a gente vê 21, 18 nessa faixa, o campeonato muito embolado. Eu digo isso por quê? Porque o nono colocado, que é o Fortaleza do mito Rogério Ceni, está a 3 pontos do São Paulo. Então a vitória é mais do que obrigação, é mais do que necessária contra o Internacional, mesmo sendo no Beira-Rio, mesmo o Inter estando em segundo lugar do campeonato. O Inter vem de derrota aí num Grenal, tá abalado, perdeu pro Fortaleza do mito Rogério Ceni, e o São Paulo tem condições sim de chegar lá e ganhar, mas para isso é preciso jogar bola, coisa que o São Paulo não vem fazendo. Um mau resultado e uma combinação de resultados pode despencar o São Paulo na tabela e o São Paulo virar um time de meio de tabela, e embalar uma sequência ruim pode sim cair lá para baixo. O campeonato tá muito junto, então essa colocação aqui hoje ela é muito ilusória, torcedor. Não se agarre, o São Paulo não está tão distanciado e tão consolidado na parte de cima da tabela assim. Então tem que entrar com muita seriedade nesse jogo contra o Internacional e buscar sim a vitória, dar a vida em campo, coisa que esses vagabundos, esses pamonha desses jogadores não estão dando, né? O que tem de positivo para esse jogo é a volta do Lucigol, o Luciano on fire, que chegou pegando fogo no São Paulo, que entrou, fez gol, deu assistência, briga, reclama de VAR. Minha Nossa Senhora, ele nem parece que é realmente jogador de São Paulo. Ele chegou com um espírito que se vê em outros clubes, porque os jogadores de São Paulo hoje em dia são um bando de banana, de bundão, não prestam nem para correr atrás do adversário. Mas o Luciano voltou e é esperanças de gol para o São Paulo. E quais os maiores problemas que o São Paulo tem para essa partida? Um dos grandes problemas do São Paulo é a defesa do São Paulo, acredite sim, torcedor. O time é terceiro colocado do campeonato e tem a pior defesa no ano, tô falando o ano todo, dos clubes de Série A. Sim, o São Paulo tem uma defesa, por exemplo, pior do que o Bragantino, que está lá embaixo na tabela, Botafogo, Coritiba, entre outros clubes que estão lá embaixo. A defesa do São Paulo é um horror. Defesa do São Paulo, que era muito boa desde a época do Aguirre, inclusive o Bruno Alves foi escolhido o melhor defensor de Campeonato Brasileiro, de Campeonato Paulista, né? E hoje é reserva do São Paulo, e o São Paulo vem tomando uma média aí de 2 gols com partida, mesmo ele mudando a defesa com o jovem Diego Costa e com o Léo Pelé que ele colocou. E isso fica bem claro que um dos grandes problemas na defesa não era jogador especificamente, e sim o sistema defensivo do técnico Fernando Diniz. O técnico Fernando Diniz, que em todos os clubes, Atlético Paranaense, Fluminense, tomava muito gol, e ele fez o favor de estragar a defesa do São Paulo. Para isso, o São Paulo precisa fazer algumas mudanças que todo mundo vê, mas o Diniz não faz. Uma delas seria o quê? Colocar o Léo Pelé na lateral esquerda para jogar de forma um pouco mais defensiva, já que o Reinaldo, com a sua barriga de cadela prenha, vai ao ataque e não volta. Todo time explora o ataque pelo lado esquerdo. E aí na defesa, colocar de novo o Bruno Alves. Diego Costa, sim, Diego Costa ele entrou e individualmente ele, Diego Costa, a participação dele na partida e como ele joga, ele está jogando mais bola que o Arboleda, sim. Ele tem que ser mantido, uma dupla de zaga entre Bruno Alves e Diego Costa. Mas aí na lateral direita você pode escolher qualquer um dos dois, ou o Igor Vinícius ou o Juan Fran. Os números e a presença de jogo e tudo que eles estão oferecendo é muito similar. Juan Fran é um jogador um pouco mais defensivo, o Igor Vinícius é um jogador um pouco mais ofensivo e velocidade, porém com uma desinteligência absurda quando chega ao ataque para ter tomada de decisão muito em fruto que o jogador é um jogador muito jovem e tem que aperfeiçoar, precisaria ser trabalhado, precisaria de um treinador qualificado para fazer o jogador evoluir. Igor Vinícius
tem potencial, porém ele é mal trabalhado com um técnico que só presta para berrar na orelha dele, porque o Fernando Diniz é ótimo para berrar na orelha de jovem, dar chilique, fica fazendo aquelas caras, mas com medalhão ele é pianinho, ó, nem pisca, entenderam, né? Para medalhão ele é pianinho, principalmente com o patrão dele, Daniel Alves. O Daniel Alves escolhe aonde ele quer jogar. Se o Daniel Alves cismar que vai ser goleiro, o Fernando Diniz põe ele, porque é um pau mandado do Daniel Alves, né? Bom, e aí o negócio é o seguinte, na parte da defesa tem isso, tem outra questão também, que eu tenho que falar da defesa. Tchê. O Tchê tem aquele vídeo que viralizou do terceiro gol, que mostra ele acompanhando o jogador, depois o jogador vai embora até a área fazer o gol e ele não acompanha. Jogador que tem preguiça de correr atrás do adversário, de marcar, ele nunca foi primeiro volante, mas sinceramente, aquilo ali é falta de entrega, aquilo é falta de espírito. Tem que sacar o Tchê do time. Se ele quiser recuperar a posição dele, aí como segundo volante, que é a posição dele, soe no treino, entre durante as partidas e tenha vontade de jogar. Tchê, aquilo foi vergonhoso. Aquilo ali não tem explicação. Aquilo ali é falta de entrega em campo, você me ficar assistindo o jogador ir embora daquele jeito. Põe o Luan, primeiro volante de ofício, marcador. O São Paulo precisa ser mais seguro na defesa. Mas aí a defesa é um grande problema, sim. E o ataque também. Ê, Diniz! O Pablo aqui, titular absoluto, porque tem jogador com o Fernando Diniz que é uma coisa impressionante, né? Eles têm ali a cadeira cativa, ninguém tira por nada. Reinaldo, barriga de cadela prenha, só caga há muito tempo, não sai do time. Tchê, arame liso, não marca ninguém, não sai do time. Vitor Bueno, a barata voadora, só faz um barulhinho ali, mais nada, toma uma chinelada, acabou, sem sangue, sem alma. Olha, foi atacado pelo Drácula, foi sugado todo o sangue do Vitor Bueno, o rapaz não tem sangue nenhum, não sai do time. E o outro que não sai do time é o Pablo. O Pablo no ataque, ele tem o maior índice de erros de finalização no Campeonato Brasileiro. Ó, você pode pegar todos os atacantes, todos. Ninguém erra mais que o Pablo. Nem aqueles atacantes que você fala, mas esse cara é horrível. Ele acerta mais que o Pablo. E ninguém precisa contar pra gente. Contra o River Plate foi a bizonha, uma cabeçada sozinha. Que o jogo tava 0-0 com o River Plate. Desculpa, contra a LDU. Sozinho. Uma cabeçada horrorosa. E aí você tem o Brenner pedindo passagem, que entra bem nos jogos, está fazendo gol, mas ele tem que jogar na posição dele. Brenner sempre foi camisa 9 na base. Dá oportunidade pro moleque. Põe o Pablo no banco. Jogador não pode ter cadeira cativa, isso gera acomodação. Se você vê que você erra, que você caga, que você vai um monte de merda, e ninguém vai te cobrar, por que vai melhorar? Não vai. Não vai. Isso é em qualquer ramo da sociedade. O cara fica mais esperto ali no serviço quando ele vê que o dele ali tá na reta. Tem que cobrar. O Pablo já mostrou que não tem condições de ser camisa 9 do São Paulo. O Luciano joga pelo lado e faz o facão na área. Contribui, traz gol, além de participar muito em volta do ataque. Seria um desperdício jogar o Luciano de camisa 9 e perder tudo que ele contribui sendo mais um homem para fazer gol. Só que esse cara sozinho lá na frente, lá, não constrói nada, não agrega nada. Dá uma oportunidade pro Brenner, o Fernando Diniz. Tá mais do que necessário, tá certo? Então essas são as informações sobre o São Paulo, que volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no sabadão às 19 horas. Vamos lá, torcedor tricolor, a gente jamais abandona esse time. A gente torce, apitou o jogo, queremos a vitória e gostaríamos muito que tudo desse certo a partir de hoje, sabe, que calassem, que eles estivessem certo, mas enquanto houver erros, enquanto as coisas estiverem acontecendo, enquanto houver direção omissa, calada, treinador escalando mal, jogador que não corre atrás do adversário, nós vamos falar, porque nós amamos de verdade São Paulo Futebol Clube.